Nós vamos continuar nessa noite a exposição da primeira carta do apóstolo João, lembrando mais uma vez que usamos como fonte de pesquisa básica principal a palavra de Deus, mas também os comentários do reverendo Hernando Dias Lopes sobre essa primeira carta do apóstolo João. Eu quero que os irmãos abram comigo novamente, 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2. 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2. Eu lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Senhor Deus, teu servo já orou pela mensagem da tua palavra nesta noite. Pedimos mais uma vez, nos colocando na plena dependência do Senhor, do teu Espírito Santo, que o Senhor abençoe a pregação, a ministração da tua palavra nessa noite, desse domingo de Páscoa, em que nós lembramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso advogado diante do Senhor. Nós oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Falecido presbítero Jair Gomes foi o homem que me evangelizou, que pregou a palavra de Deus a mim, que me levou a Cristo e que também me discipulou. Certa vez, no processo de discipulado, o presbítero Jair Gomes perguntou para mim: Luiz, por que é que existem trancas nas portas das casas? Por que é que existem cadeados nos portões, cerca elétrica, alarme, caco de vidro em cima dos muros, cão de guarda para guardar o quintal das casas? E eu pensei comigo, como eu posso dar essa resposta para ele? Mas antes de responder, ele disse: é por causa do pecado. Porque se não houvesse pecado no mundo, não haveria nenhuma necessidade dessas coisas. E nós poderíamos também fazer uma pergunta relacionada a essa, que seria a seguinte: por que é que existe a necessidade de advogados no mundo? Existe a necessidade de advogados no mundo exatamente por causa das consequências do pecado, que levaram o homem ao crime, às transgressões, aos delitos, à injustiça e etc. Então, por isso, a necessidade de advogados no mundo. Na mensagem que nós pregamos, na exposição do capítulo 1, versículos 5 a 10, no domingo passado, nós meditamos sobre o tema a comunhão do pecador com o Deus Santo. E nós vimos 3 aspectos daquela mensagem. O primeiro é que as Escrituras expõem a natureza santa de Deus. Em segundo plano, as Escrituras declaram a natureza pecaminosa do homem. E em terceiro lugar, as Escrituras revelam a natureza da comunhão uns com os outros e da nossa comunhão com Deus também. Agora aqui, iniciando esse capítulo 2 da primeira carta, o apóstolo João, ele continua lidando com o problema do pecado. O capítulo 1 nos mostra que o pecado nos leva a enganar os outros, conforme o versículo 6, a enganar a nós mesmos, conforme o versículo 8, e tentar enganar até mesmo o próprio Deus, conforme o versículo 10. No capítulo 1 dessa carta, nós aprendemos que nós não podemos esconder o pecado, mas nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-lo a Deus na busca do perdão de Deus para os nossos pecados. Aqui no capítulo 2, nós aprendemos que nós podemos e devemos vencer o pecado, triunfar sobre o pecado, especialmente aqui nesse verso 1 e verso 2 desse capítulo 2. No versículo 1, o apóstolo João trata sobre o pecado de forma negativa, quando diz na primeira parte do verso 1, ele diz o seguinte: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Mas na segunda parte do versículo 1, ele trata do pecado de uma forma positiva, quando ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Os filhinhos de João, que ovelhas ou eram ovelhas do apóstolo João, do pastor João, que pastoreava a igreja de Éfeso, lá na província da Ásia Menor, naquele primeiro século. Esses filhinhos de João, do apóstolo João, do pastor João, esses filhinhos também eram filhos de Deus, eram os crentes no Senhor Jesus. Portanto, uma referência aos filhos de Deus, aqueles que foram justificados do pecado pela fé em Cristo Jesus. Então, com a justificação do pecado, os crentes agora não estão mais vivendo sob o domínio do pecado que os levaria para a condenação eterna do inferno, mas eles continuam sob a influência do pecado. Então é preciso deixar bem claro: aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador não estão mais sob o domínio do pecado que os levaria para a condenação eterna, mas eles permanecem sob a influência do pecado, e é por essa razão que nós pecamos contra Deus. Santo Agostinho, segundo maior teólogo da história da igreja, depois do apóstolo Paulo, ele que viveu lá entre o 4º e o 5º século da era cristã, ele tem uma máxima teológica interessante a respeito do pecado, quando ele diz que antes da queda, o homem poderia pecar e poderia não pecar. Depois da queda, o homem não pode não pecar, é impossível que o homem não peque depois da queda. Mas lá no céu, na glória, ele não poderá pecar, porque lá no céu não haverá pecado. E aqui nesses versos 1 e 2, João nos mostra como nós podemos e devemos triunfar sobre o pecado. E então aqui agora ele apresenta a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, o verdadeiro Senhor da Páscoa, o único Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Ele é apresentado aqui nesse texto como nosso advogado. Ele é apresentado como justo em letra maiúscula, e ele é apresentado como a propiciação dos nossos pecados. Meus irmãos, até o mês de dezembro do ano passado, de 2023, o Brasil somou 1.452.439 advogados exercendo regularmente a sua profissão, conforme o portal da UOL Notícias. E dentre esses milhões de advogados pelo Brasil e pelo mundo, existem aqueles que se destacam, aqueles que são os melhores advogados. Mas quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o maior dos advogados. Jesus Cristo, portanto, é o maior dos advogados. É sobre esse tema que eu quero continuar compartilhando com os irmãos e visitantes nessa noite, e nós vamos pensar à luz desse texto sagrado e outros mais das Escrituras. Vamos pensar em 3 aspectos que envolvem esse tema para nossa meditação, para nossa reflexão nesta noite. Jesus Cristo, o maior dos advogados. E a primeira verdade que nós encontramos aqui nesse texto sobre esse tema é que Jesus, ele é maior no seu caráter. Jesus é maior no seu caráter. Versículo 1 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus amados irmãos, como um pai espiritual que ama os seus filhos na fé, o apóstolo João ensina aos crentes de Éfeso e a nós também hoje, com amor e com autoridade. Ele mostra nesse texto, ele traz a ordem expressa dele nesse versículo 1, para que nós não pequemos. Filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis.
aqui o apóstolo João não está fazendo referência a um estado habitual de pecado, porque nós pecamos constantemente contra Deus, até mesmo de maneira inconsciente, e por isso precisamos clamar a Deus constantemente que Ele nos absolva dos pecados que nos são ocultos, que nós não temos consciência deles, porque 24 horas por dia nós pecamos contra Deus, até mesmo de maneira inconsciente. Mas aqui João faz uma referência a pecados específicos, que são aqueles pecados que nós sabemos que é pecado, mas cometemos deliberadamente, mesmo sabendo que é pecado contra Deus. Então, meus amados irmãos, o pecado na nossa vida, em termos de prática deliberada, deve ser apenas um acidente, mas não um hábito, uma prática comum e constante nas nossas vidas. E João mostra isso de maneira clara aqui nessa primeira carta também, quando ele escreve no capítulo 3, versículo 6 e o versículo 9, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Versículo 9, todavia, ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aquele que é crente no Senhor Jesus, aquele que é regenerado, aquele que nasceu de novo, que foi liberto do domínio do pecado, mas continua sob a influência do pecado, ele não continua na prática deliberada de pecado contra Deus, porque o pecado, sendo um hábito ou prática específica deliberada, revela exatamente o caráter pecaminoso do ser humano. Meus irmãos, quando uma pessoa ou um ladrão ele entra na nossa casa e nos rouba, nós chegamos em casa, está lá o portão aberto, a porta arrebentada, quem sabe as janelas quebradas, e a gente entra em casa e vê o prejuízo que o ladrão causou para nós, levando tudo, ou quase tudo, da nossa casa. Nós ficamos muito tristes com esse terrível prejuízo que nós tomamos, mas na verdade a tristeza maior não é pelo prejuízo material que nós sofremos, mas nós ficamos muito mais tristes pelo mau caráter do ladrão ou dos ladrões, quanto o ser humano ele é injusto no seu caráter. E se isso traz tristeza para os nossos corações, que temos as nossas casas invadidas, roubadas, imagine o coração de Deus com a expressão do mau caráter, do caráter injusto daqueles que vivem como roubadores ou na prática de outros pecados, meus amados irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo, diz o texto aqui, que Ele é o justo de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o justo dos justos. Ele foi o homem mais justo que pisou essa terra. Ele é o Deus justo. Ele é o justo juiz de toda a terra. Mateus capítulo 27, versículo 19. A justiça plena do caráter de Jesus incomodou a consciência da esposa de Pilatos, que acabou perdendo o sono, preocupada com o justo, o Senhor Jesus Cristo, cuja justiça inclusive tirou o sono daquela mulher por uma noite inteira. Capítulo 27, versículo 19 de Mateus diz: estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. E no verso 24 também, em pleno julgamento no tribunal, lá no Sinédrio, lá em Jerusalém, ou lá no tribunal de Jerusalém, no tribunal dos romanos, Pilatos procurando blindar a sua consciência, lavando as mãos, reconheceu
seu caráter santo e justo do Senhor Jesus. O versículo 24, o julgamento dele lá no pretório romano, diz: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, diz a palavra de Deus. E assim, meus amados irmãos, naquele julgamento injusto contra o Senhor Jesus Cristo, o justo Jesus foi condenado pelos injustos judeus, que preferiram a soltura do injusto Barrabás e a morte do justo, o Senhor Jesus Cristo. Verso 25 de Mateus 27 diz assim, a palavra de Deus: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. E assim o justo foi condenado, julgado, condenado, executado, sem ter cometido nenhum pecado, nenhuma injustiça, e o ladrão, roubador, bandido, Barrabás, foi liberto da prisão, mesmo com todos os pecados e transgressões e delitos que ele havia cometido. Mas isso é o cumprimento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, ensinando desde o Velho Testamento que o justo, o Senhor Jesus Cristo, viria para morrer exatamente pelos injustos, pelos pecadores. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8 diz assim, Romanos 5, 6 a 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou sendo ainda nós injustos. 1 Pedro 3,18, capítulo 3, verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o advogado dos advogados, Ele é o maior dos advogados. Ele é o maior exemplo de advogado, porque Ele é o maior exemplo de caráter, é o maior exemplo de justiça. No tribunal dos homens, a verdade é pisada, a justiça é negada, a lei é torcida, as testemunhas são subornadas, os códigos de lei são desobedecidos, são desrespeitados, os juízes são corrompidos, são comprados, as sentenças são compradas, as condenações são injustas. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, no tribunal dos homens, vemos um Herodes livre e um João Batista na prisão. Nós vemos um Pilatos julgando e um Jesus de Nazaré sendo julgado. Nós vemos um Nero no trono do império e um apóstolo Paulo no calabouço, na mais inóspita prisão. E assim tantos outros exemplos de justiça nas páginas da palavra de Deus. A justiça humana, ela prende inocentes e deixa os bandidos à solta. E o nosso país, nos dias em que vivemos, o nosso Brasil, é um exemplo clássico, vívido, de tanta injustiça que se comete nos tribunais deste país afora. Irmãos, e na qualidade de advogado, o Senhor Jesus Cristo nunca usou de espertezas, de manobras, de manipulações para torcer a lei. Ele nunca aceitou o suborno, ele nunca vendeu a sua consciência, ele nunca negociou os seus princípios, mas ele manteve a sua conduta ilibada, o seu caráter impoluto, ou seja, sem nenhuma possibilidade de poluição moral no seu caráter. Jesus Cristo é o maior dos advogados, e Ele é maior
no seu caráter. Mas, em segundo lugar, Jesus ele é maior nos seus objetivos. Conforme o versículo 1 desse texto, o objetivo de João, ao escrever essa carta, era para que os crentes de Éfeso não pecassem contra Deus, é para que eu e você hoje também não pecássemos contra Deus, ou não pequemos contra Deus. Esse é um dos objetivos básicos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita para nos libertar do poder, do domínio, do pecado. E João 8,32, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus mesmo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E na sua oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus ora ao Pai, e clama ao Pai, e suplica ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem outros objetivos nobres, revelados na sua palavra, para a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus Cristo veio para destacar a nossa culpa, e não apenas defender a nossa inocência, porque lá no Salmo 51, versículo 5, o Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com João, nós aprendemos com Davi, nós aprendemos com a palavra de Deus, que não existe nenhum ser humano inocente na face da terra, do recém-nascido, inclusive a Isabela, a filhinha de Isaías Júnior e Vanessa, que nasceu hoje, linda, muito bonita. Mas ela não é inocente, ela é culpada do pecado também, porque ela nasceu em iniquidade e em pecado a concebeu a sua mãe. Portanto, do recém-nascido até o mais idoso, todos nós somos culpados. Romanos capítulo 3, versos 9 e 10, Paulo mostra naquele texto claramente que todos estão debaixo do pecado, não há um justo, não há nenhum sequer, não há inocentes. O que existe são os ignorantes, aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem Jesus, que não têm a salvação em Cristo Jesus, são ignorantes, mas não existe nenhum inocente. Êxodo 34, versículo 7, Deus não inocenta o culpado, somente os que se reconhecem culpados é que também reconhecem Jesus Cristo como seu advogado. O Senhor Jesus Cristo, Ele reconhece a nossa culpa, a culpa do pecado, mas Ele também apresenta a solução para o pecado, que é Ele próprio, através da sua obra expiatória na cruz, como base para a nossa absolvição do pecado. Então, com isso, é bom lembrar disso nesse domingo da Páscoa, que não é o coelho da Páscoa, não são ovos de chocolate que simbolizam a obra expiatória, a obra redentora do Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 29, Jesus vinha em direção a João Batista, o seu precursor, e João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, que foi morto, crucificado, pregado naquela cruz maldita do Império Romano, com aqueles cravos terríveis, cravando-o na cruz e derramando sangue precioso no Calvário, em favor da minha e da sua salvação. Portanto, Jesus Cristo é o Cordeiro verdadeiro, o verdadeiro símbolo da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro Senhor da Páscoa, porque o resto é pura enganação satânica. Mateus 9, verso 13, Marcos 2, 17, Lucas 5, 32, a palavra de Deus diz nesse texto, o próprio Senhor Jesus diz que Ele não veio para chamar justos, mas Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento.
Lucas 19:10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele é maior nos seus objetivos. Jesus não veio para dizer que nós temos mérito próprio para a salvação da nossa alma, mas Ele veio para dizer que a nossa salvação é tão somente pela graça de Deus. Efésios 2, verso 8 e 9, Paulo é muito claro: mas pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus Cristo veio para ensinar essa verdade fundamental para nós. A nossa salvação não é pelas nossas obras, nossos méritos humanos, mas é tão somente pela graça de Deus. Então não são as obras que fazemos que nos salva, mas é a obra que Deus fez por nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Mas o Senhor Jesus Cristo, como advogado dos advogados, o maior dos advogados, Ele não veio para cobrar honorários advocatícios, nem custas processuais, que são coisas justas para os advogados humanos, mas Ele veio para defender a nossa causa de graça, e Ele pagou todo o preço pela nossa absolvição na cruz, e não foi necessário que pagássemos um centavo sequer pela nossa salvação. Tudo foi de graça. João 19, verso 30. Jesus, Ele cumpriu cabalmente o objetivo da obra expiatória e propiciatória na cruz do Calvário, com a sua sétima e última palavra na cruz, antes de expirar, de morrer na cruz. Ele diz: está consumado, está completa a minha obra da redenção na cruz. Jesus, Ele é maior nos seus objetivos. Ele é o nosso advogado maior. Ele é maior no seu caráter, Ele é maior nos seus objetivos, mas Ele é maior em terceiro lugar, na sua eficácia. Versículo 2 do texto aqui da primeira carta de João, capítulo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui nesse mundo, os advogados humanos ganham causas, mas eles também perdem causas. Muitos são eficientes, mas nem sempre eficazes. Eles conduzem até bem os processos, mas eles nem sempre são eficazes no sentido de vencer todas as causas. O Senhor Jesus Cristo não é apenas eficiente como advogado, Ele é absolutamente eficaz no seu ministério como advogado. João capítulo 16, versículo 7, capítulo 14 de João, versículo 16 e 26, depois você pode conferir na sua Bíblia. Os textos diz lá que o Espírito Santo, Ele é o Consolador. E Consolador ali, para definir o Espírito Santo, vem de uma palavra da língua grega, a palavra paracleto, que significa aquele que é advogado e que se coloca ao nosso lado. Mas o Espírito Santo, além de se colocar ao nosso lado como Consolador, Ele habita em nós. E o Espírito Santo de Deus habitando em nós, Ele advoga a causa de Deus em nós, pecadores. Ele aplica eficazmente a palavra de Deus no coração dos eleitos e predestinados por Deus, de tal forma que eles não resistem ao chamado da graça, da salvação, para a salvação em Cristo, e eles acabam crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E uma vez que nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo que fez essa obra de convencer da justiça, do juízo do pecado, e que proporciona a salvação da nossa alma, Ele passa agora a habitar em nós como Paracleto, como nosso Consolador e como nosso advogado também.
Mas aqui em 1 João capítulo 2, versículo 1, advogado também aqui é traduzido exatamente da mesma palavra, paracleto. Aquele que já enviou o seu Espírito, que habita em nós, agora é o nosso advogado, que se coloca ao nosso lado, que anda conosco para defender a nossa causa, a causa do pecado, perante o Deus Pai Celestial. Então, o Senhor Jesus Cristo se coloca ao nosso lado para defender a nossa causa diante de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, por isso também pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, porque Ele vive sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso advogado, Ele não apenas se coloca ao nosso lado, mas Ele se colocou também no nosso lugar na cruz do Calvário. Ele não veio apenas para falar por nós diante do Pai, mas Ele veio para morrer por nós na cruz. Versículo 2, a eficácia do ministério de Jesus como advogado está na propiciação pelos nossos pecados, e João apresenta isso também no capítulo 4 dessa carta, no versículo 10, quando João diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação no nosso dicionário da língua portuguesa significa sacrifício ou oferta para aplacar a ira de uma divindade. Sacrifício ou oferta para aplacar a ira de uma divindade. Então o Senhor Jesus, com o seu sacrifício na cruz, Ele aplacou a ira de Deus em relação aos meus pecados e aos seus pecados também, reportando ao Velho Testamento, quando lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, na parte mais santa e sagrada do tabernáculo, havia também o propiciatório, que era uma tampa que era colocada em cima da arca da aliança, e ali o sacerdote, o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, que era um dia do ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue do animal, o cordeiro imolado, e colocava aquele sangue sobre o altar, sobre o propiciatório, e assim dessa forma os pecados do povo de Israel eram expiados, e havia propiciação então naquele momento dos pecados do povo diante de Deus. E assim então a propiciação substituía a ira de Deus pelo favor de Deus na vida do seu povo. Meus amados irmãos, com o seu sacrifício expiatório e propiciatório, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos apazigua a Deus. Ele retira a ira de Deus de sobre os nossos pecados. E Ele então torna Deus favorável a nós. Ele nos reconcilia com Deus novamente e estabelece a nossa paz com Deus. Romanos capítulo 3, verso 24 e 25, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras nesse texto: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação.
E quando João escreve a primeira carta, no capítulo 2, o versículo 2, aqui na segunda parte, ele diz que Jesus, ele morreu não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que significa isso, meus amados irmãos? Aqui, quando João se refere ao mundo, não é um mundo sem exceção, mas um mundo sem distinção. Significa isso que o sacrifício de Jesus na cruz é eficiente para salvar a todos os indivíduos, sem exceção, de toda a face da terra, mas ele é eficaz para salvar tão somente os eleitos e predestinados de Deus, de todas as nações, povos, tribos e línguas. É nesse sentido que o sacrifício, a expiação, a propiciação do Senhor Jesus Cristo é eficaz. Mas eu quero, antes de finalizar essa mensagem da palavra de Deus, trazer algumas aplicações para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, Jesus Cristo te chama hoje para imitar o seu caráter santo. Ou seja, se a sua vida não tem sido uma imitação do caráter santo e justo do Senhor Jesus Cristo, está tudo errado na sua vida. Mas para que você imite o caráter santo de Jesus, é necessário que você então abandone a prática do pecado deliberado em qualquer área da sua vida. E para isso então, peça a Deus para te dar vitória contra o pecado, ou os pecados de estimação na sua vida. Salmo 119, verso 113, firma os meus passos na tua palavra, e que não me domine iniquidade alguma. Segunda aplicação, o objetivo da palavra de Deus é nos santificar, é nos separar do pecado, nos separar para Deus, para servir a Deus em pureza e santidade de vida. Então, não há vitória contra o pecado sem a palavra de Deus. Faça então da palavra de Deus a sua cartilha de santificação, o seu manual de santidade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Terceira e última aplicação, o pecado é a maior causa espiritual da sua vida para ser resolvida. E para isso então não recorra aos advogados humanos para te defender, não recorra aos recursos humanos para resolver os seus problemas, inclusive o problema do pecado diante de Deus. Jeremias 17:9, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então confie na eficácia do trabalho, do ministério, da obra expiatória, propiciatória, intercessória do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa, o maior dos advogados, que não apenas te defende diante de Deus, mas Ele deu a sua própria vida na cruz, Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dEle, a vida eterna. Em João 11:25 Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, diz o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, concluindo essa mensagem da palavra de Deus nessa noite, Jesus Cristo é o maior dos advogados. E nós vimos 3 aspectos desse tema para a nossa meditação nessa noite. Ele é maior no seu caráter, Ele é o justo, com letra maiúscula, o justo de Deus, o justo juiz das nossas vidas. Em segundo lugar, Ele é maior nos seus objetivos. E todos os objetivos dele, estabelecidos na sua palavra, ele tem se cumprido e vai se cumprir, à risca até a sua volta. Mas em terceiro lugar, ele é maior na sua eficácia. Ele é advogado absolutamente eficiente, absolutamente eficaz, e por isso nós podemos e devemos confiar
totalmente nele para a nossa eterna salvação. Que Ele nos abençoe. Amém.